Aí galera, Life Abroad Begins de novo e hoje estamos aqui fazendo um evento, como já falei, tem outros vídeos aí rolando, vocês vão ver, tem um deles aqui, é mais um pessoal do canal que me segue, está aqui hoje na Irlanda e eu convidei eles para vir aqui fazer parte desse evento e eles aceitaram fazer o vídeo e dividir mais uma experiência com vocês. Então, por favor, se apresentem para o pessoal que está nos assistindo. Começar. Eu sou o Lucas, completei 31 anos esse ano, sou engenheiro mecânico de formação, vivo na Irlanda aqui há um ano, cheguei recentemente na Irlanda, né? E é isso daí, galera. Sou Yara, também 30 anos, vou para os 31 esse ano, e sou engenheira de produção e nós viemos para cá em março de 2022. Então faz um pouquinho mais de um ano que nós estamos morando aqui. Da onde vocês são, lá no Brasil? Eu sou de Mongaguá, né? Fui criado ali, depois fui criado em São Paulo, mas sempre dessa região aí, Litoral, Paulista e São Paulo. Nós morávamos antes de vir para cá em Praia Grande, né? Mas nossas famílias estão ali em São Paulo, Praia Grande. Vocês são casados? Somos casados. Então 3 anos. 3 anos já casados. Bacana. Se conheceram no Brasil? Sim. Já tinham viajado antes para o exterior? Não. Juntos não. Eu já tinha feito um intercâmbio para África do Sul, mas juntos foi a primeira vez que nós viajamos. E o que veio em vocês, quero ir para o exterior? Como é que aconteceu esse processo de você estar lá e pensar assim, vou para algum lugar? Quer falar? Pode falar. Bom, nós somos engenheiros e a situação do Brasil cada vez foi piorando, né? A situação econômica, principalmente para a nossa área. Então, os engenheiros aí que estão nos assistindo podem dizer, né? A oferta, né, de salários e também a oferta de trabalho no Brasil cada vez menor e salários muito ruins e muitas decepções também, né, profissionais e por falta de reconhecimento financeiro mesmo, né? Então nós decidimos que nós queríamos tentar algo novo fora do Brasil, então nós começamos a pesquisar, como eu já tinha o passaporte europeu. Qual o português? Português. Não seria uma dificuldade nós irmos para fora, assim, essa primeira dificuldade de visto ou curso, então nós começamos a planejar. E aí o que nós consideramos, né? Primeiramente a nossa ideia era desenvolver a carreira profissional. E aí nós começamos a ver quais países na Europa poderiam nos proporcionar isso. E aí nós começamos a pesquisar, né? O Lucas lembrou que ele tem um amigo que mora aqui, né? Até agradecer o Peu, talvez vai assistir esse vídeo, o Peu e a Mari, que fez essa ponte para nós, nos receberam aqui na casa deles. Eles estavam no Brasil e nós viemos para cá. Então, só para contextualizar, nós estávamos no Brasil, começamos a pesquisar inicialmente Portugal para uma adaptação. Até é interessante falar para o pessoal que está assistindo, foi uma estratégia que nós tivemos. Né, como seria a nossa primeira viagem como casal, juntos, essa transição, e culturas são diferentes. Você vê no Brasil é grande, regiões são culturas diferentes. Você sair do seu país, atravessar, né, ir para outro continente, vai ter um choque cultural normal. Né? Você que está vindo para cá, é normal, choque cultural é normal. O que vai depender é como você vai se adaptar a isso, né, o quão aberto você está a isso. E aí foi isso, nós planejamos, vamos primeiro para Portugal, porque a diferença vai ser menor. Nós vamos conseguir nos adaptar com a questão do clima, porque Brasil, você que está no Brasil, o clima da Europa é diferente. Portugal é diferente da Irlanda e diferente de outros países, então nós só vamos para Portugal porque não é tão radical essa mudança, né? Então nós fomos para Portugal, gostamos de Portugal, né? O Lucas teve a oportunidade de trabalhar lá como engenheiro na área de projetos, com 2 meses mais ou menos de Portugal. Sim. Até vocês que estão aí, ele fez a validação do CREA com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, nós 2 fizemos, para ter mais possibilidades na chegada em Portugal. Sim. E realmente isso fez a diferença para ele. Tá, mas espera aí, sem ter passaporte? Sem ter passaporte. Como que tu conseguiu essa coisa em Portugal e sem ter o passaporte? Tu recebeu um visto de permissão de trabalho por estar casado com ela imediatamente? Na verdade, assim, o governo brasileiro e o governo português, eles têm estão muito próximos, né? Então tem acordos. Então o engenheiro
credenciado no CREA, né, registrado no CREA, ele pode também exercer a profissão de engenharia em Portugal. Então, do Brasil mesmo, eu dei entrada, tendo o CREA, Né? pedir reciprocidade do CONFER. E aí, como ele é meu esposo, assim como aqui Sim. na Irlanda tem o stamp fora, em Portugal também tem o direito de permanência de residência do cônjuge de europeu. Tá. Então, ele estava nesse processo de esperar o documento sair, que inclusive o dele aqui na Irlanda saiu primeiro do que em Portugal. O processo aqui foi mais Vocês rápido. aplicam. Ah, tá. Quando nós chegamos aqui, o nosso processo Sim. aqui foi mais rápido do que lá. Mas como ele tinha essa carteirinha do CREA, lembra, amor? Sim. O CREA da reciprocidade, né? A Ordem dos Engenheiros em Portugal, mesmo sem ainda ter a credencial para residir em Portugal, eles deram a possibilidade para ele trabalhar porque ele tinha confirmação também que Da Ordem ele dos era Engenheiros de engenheiro. Portugal. Tá. E aí ele começou a trabalhar lá. Salário? O salário de Portugal não é bom como o daqui. E para o Brasil é excelente. Né? Mas e pro custo de vida de Portugal? O salário tava ok? Ou. Tava ok. É um salário ok. Não é um salário que nos proporcionava viajar, né, ir para Espanha. Era pra viver Era local. para viver local, ter um... Sem viagem pro Viver exterior. melhor que o Tá. Brasil, com certeza. Tá. Podia comer queijo todo dia, podia comer carne, podia comer camarão, mas Tá. é porque lá é barato essas coisas, né? Sim. Mas eu não podia viajar e conhecer um outro país da Europa, não conseguiria fazer essa viagem. Era um salário ok para Portugal. Era ok. Era. Legal. E eu não conseguia ainda, naquele momento, eu tinha feito algumas entrevistas em Portugal para engenharia. Eles pediam muito inglês e eu não conseguia passar nas entrevistas lá. Isso é até curioso, porque a gente... Qual que era o teu nível? Cara, a gente Na- sempre assim, acha que a gente nível tem um Brasil. nível, né? Nível Brasil era avançado. Não, eu tinha feito intercâmbio para África do Sul por 3 meses. Ah, que então, lá assim, fala inglês, né? eu falava assim, eu conseguia me virar, mas assim, explicar coisa técnica sobre a carreira, não, isso aí, então Tá. bombava, chegava na entrevista assim, bombava porque não tinha como. E aí eu tentando, falei, meu, beleza, vou até falar uma coisa aqui, né, nem sei se o Lucas concorda comigo, mas eu fui trabalhar no McDonald's. Fui trabalhar no McDonald's de Portugal. Uma das coisas que a gente até... Que eu adorei, diga-se de passagem, foi uma Sim. experiência Eu ótima. também, eu ganhava os vouchers. Ganhava os vouchers É, da lanche é. do McDonald's todo dia. E foi uma experiência muito boa porque eu acho que como a gente... Eu não sei quantos já tiveram oportunidade, mas o McDonald's ele é uma linha de produção. Sim. Ele não é uma hamburgueria. Quando você está ali dentro, é uma linha de produção. Então, pra mim, assim, como engenheira de produção, meu, fantástico, assim. Porque é ali processo, cronometrado, é tudo assim. Então eu tive essa experiência com esses olhos. Então pra mim foi muito bom, a equipe que eu trabalhei foi muito legal. Fora os vouchers, os lanches, assim, à vontade, né? Muito bom. Então, nós A alegria já estávamos- começou ali, já. começou Ah, ali. aqui na Europa tem esses benefícios. E aí ele então trabalhando como engenheiro de projetos e eu trabalhando no McDonald's esperando aparecer uma oportunidade melhor. E só que os nossos olhos eram Irlanda e a gente não tinha perdido o nosso foco, Nosso sonho que era era Irlanda. Irlanda. O computador. Mas a gente estava ali vivendo, se adaptando numa casa temporária, um aluguel temporário. Foi muito bacana também a casa que a gente ficou lá, já tínhamos comprado um carro 97, não era um carro como que a gente tem aqui na Não, em Irlanda. Portugal, isso aí é Muito top. legal. Os carros lá são bem antigos, realmente. E aí, só que nós não tínhamos perdido o nosso sonho de vir pra cá e eu continuava fazendo entrevista. O amigo dele teve essa oportunidade e falou, tô indo pro Brasil, vocês querem vir pra cá, não sei o que, vambora, vamos. Vambora, você vai largar teu emprego, tu conquistou, eu engenheiro na Europa, em Portugal, você vai largar, vou. Aí tu pensou, eu vou ficar na comodidade e parar onde eu tô aqui, que seria o que acontece com a classe média que tá pra ficar rica, mas daí acaba ficando confortável, né? Aí tu falou, não, vou Foi brigar exatamente pelo isso. objetivo. Foi Exatamente. exatamente isso, né? Foi exatamente isso. Que tu já tinha feito isso no Brasil, né? Vou largar o que eu tenho no Brasil. Exatamente. Sim. Foi Você exatamente provavelmente isso que quer ele vender pensou. o carro, casa no Brasil pra mim. Sim, nós vendemos tudo. Nós tínhamos carro, né? Nós tínhamos uma certa comodidade, um certo conforto. Sim. Nós Casa toda desfizemos mobiliada, né? de 2 tudo, anos de né? casado, então você tem ainda tudo muito novo, né? Nós fizemos de tudo, não era nada, a gente não era rico no Brasil, né? Foi que a gente decidiu vir pra cá, porque até uma coisa interessante, nós tínhamos pegado tudo que a gente fez, toda a soma do que nós tínhamos na poupança, e a gente descobriu que em 2023 era o ano que nós iríamos quebrar, se continuássemos no Brasil trabalhando, Do jeito que tava. estávamos, Do jeito que tava.
O salário E que aí, tava, tirando da nós poupança do jeito tínhamos que que tava, ó, nos 2023 colocar em acabou movimento. nossa reserva. Então você estava usando reserva para conseguir Para viver lá. conseguir sobreviver lá, A gente falou, ó, exatamente. agora sim, se a gente for pra Europa, e isso é muito importante, a gente trabalhou com muito planejamento. Sim, Muito nós planejamento. não fomos Desde quando a gente amadores na decidiu, Europa. falou assim, não, nós É. vamos tentar, foi muita Sim. pesquisa, canal, o seu canal, A outros, Europa como a gente vai ajudou pra Portugal também, outros canais, aqueles canais, né, como é que se fala? Quanto custa o mercado, Ah, sim, aquelas coisas assim que a gente assiste. Fazia compra, entrava no site, fazia umas compras. Tinha o How Much Dublin, que deve ter até hoje, eu não sei, né? O How Much Dublin, Almost done. que é o carinha que começou assim, né? Saindo nos mercados. Né? Mas E uma aí, dá coisa que views, né, que a gente encorajava quer saber, né? a gente sempre entrou também em site oficial. A gente É. via os posts, legal, ok, agora vamos confirmar no site oficial do governo para ver se é assim mesmo. Vamos entrar no site do mercado para ver se esse preço é o mesmo. Sempre conferir as informações, nos ajudou bastante. Que ano então vocês foram para Portugal? 2022. E daí, Não, Não, 21, final de 21. 3 meses depois vieram para cá? 5 meses. 5, que os amigos falaram, meu, vem no meu lugar aqui. Esse amigo abriu essa oportunidade, Lucas, vamos me casar, minha casa está aí, vamos, vem. Você quer me vir? ajuda, eu te Você me ajuda, eu ajudo. te ajudo. A gente, opa, é a oportunidade que eu precisava. Só que no meio disso, eu consegui um emprego. Eu consegui um emprego para trabalhar lá Trabalhando também. numa fábrica, para Como ser engenheira de engenheiro produção, de manutenção, na verdade. É. Numa fábrica lá em Portugal. Se eu tivesse ficado mais 2 meses em Portugal, eu não teria vindo para cá, entendeu? Essa é a verdade, porque a vida ia estar estabilizada, eu ia ter entrado numa zona de conforto e eu sabia disso. Quando abri essa oportunidade, pedia desligamento no emprego e vim para cá com a mente E aberta. aí, um mês antes da gente vir, eu consegui Pra esse nós que emprego. acreditamos em Deus, é ele jogando os testes. Eu Foi. entendi Foi. isso. Vamos ver se tu para aqui ou não. Quanto que tu quer o... E aí deu aquela balançada, né? Putz, já fechamos com o nosso amigo, mas caramba, tem aqui nós dois como engenheiro, é o que a gente queria. Tipo assim, é a nossa zona de conforto, é o ponto que a gente queria chegar. Não, vamos mais um pouco. Vamos. Porque eu tava muito preocupada com ele, porque o emprego que tinham me oferecido não era um salário bom, era muito trabalho, assim, era uma bomba, entendeu? Mas assim, você vai sair do McDonald's, você vai ter essa carreira daqui 1 ano, você muda, você vai para outro lugar. Sim. E ele tava super bem, uma empresa super bacana. A gente pode falar valores aqui, Jaziel? Ué, isso é com vocês, eu acho que não tem muito o que esconder, né? Eu ganhava 1.200 euros em Portugal, né, como engenheiro lá, e o governo ele pegava uma porcentagem razoável, então limpa pegava até 900 euros. 300 euros era do governo. 300 euros do governo. Ofereceram para ela 800 euros para gerenciar a fábrica. Manutenção numa fábrica. Nossa. De tubulação e Pro Brasil tá ótimo. conduíte, essas coisas. Sim. Uma realidade de vida dessa. Pra viver dentro de Portugal também tá bom. Tá Também ótimo estaria também. bom. Mas daí tu vem pra cá, o salário mínimo do engenheiro, que aqui fala por ano, é 32 mil. Que dá uns 2.500 pelo menos. Sim, o inicial. O inicial. Assim, o cara que tá com um inglês intermediário, tropicando, vai ganhar 2.500. Sim, que não tem. Mas vai gastar com aluguel. Vai, mas mesmo assim ainda vai sobrar. A conta que a gente fez, até foi um pouco depois que a gente chegou aqui, foi assim, percentualmente, você gasta de aluguel 40%, você gasta de mercado uns 30%, né, vai depender muito de cada um, transporte, conta e tudo, você guarda, sei lá, 20%, 30%. Claro que isso vai depender do estilo de vida de cada um. Sim. Só que 20% a 30% em Portugal vai te dar 100, 200 euros. 20% a 30% na Irlanda vai te dar muito mais. Porque o salário mínimo da Irlanda está 1.700 euros. E de Portugal está 720, 700 é uma coisa, né? Então vieram pra cá, vocês estão aqui 1 ano. Um ano. Um ano. E aí, tu tá trabalhando na área? Não, eu tô fora da área ainda. Eu sou fora da área. Tá, então fala pra nós o que tu tá fazendo hoje. Hoje eu trabalho no warehouse, eu sou team leader lá, graças a Deus. O team leader é assim, é um supervisor, né? Sou supervisor da área, uma área chamada inbound, né? Eu cheguei... Quando nós viemos aqui para Irlanda, nós viemos com a cabeça muito aberta, né? Nós tínhamos até visto alguns vídeos, você falava mesmo isso, né? A gente, você tem que ter a cabeça aberta para chegar aqui e você vai ter que trabalhar, tem que ter um emprego. Então você vai trabalhar, mas eu sou engenheiro. Tudo bem, engenheiro, você vai ter que trabalhar do que
Você housekeeping. Quando eu cheguei aqui, Cleaner, lava louça. o policial da fronteira perguntava where you from, Lucas. Esse é o melhor. Aí você sabe que o cara vai se dar bem na vida. Que não tem vergonha de falar. Where are you from? Lucas, nice to meet you. Exatamente isso. Não, deixa eu contar uma parte engraçada. Teve uma vez que a gente foi viajar. E aí, quando você entra no avião, a aeromoça fala, welcome, né? Aí ele falou pra ela, welcome. Welcome. Ele fala, thank you. Eu não sabia, né? Logo eu não sabia, assim, comecei a desenvolver inglês aqui, né? Mas eu sempre fui pra cima. Então apareceu um trabalho de cleaner, de housekeeping, uma parte hotel, até que engol uma cama, eu engolo como ninguém. Pera, então, só para o pessoal entender, você tá hoje na warehouse de team Na leader. warehouse. O que tu fez antes? Antes eu fiz Quando você chegou? cleaner. E antes? Não, comecei não é housekeeping. housekeeping, Tá, housekeeping. e antes do housekeeping, tu foi housekeeping e daí Sim, warehouse. e aí fui pra warehouse. Quanto Aí fui- tempo de housekeeping? Eu fiquei um mês de housekeeping e aí Não apareceu. deu certo. E logo em seguida apareceu a oportunidade de trabalhar no warehouse onde ela estava trabalhando, né? Tá. Então, Vamos mas- começar então quando que a gente chegou aqui? Como que foi? Eu consegui um emprego pelo Facebook, pelo Marketplace. Aham. Marketplace não, grupos, desculpa. Pelos grupos do Facebook de empregos aqui na Irlanda. Uma brasileira postou uma oportunidade para trabalhar no café. Faltavam uns 2 dias pra gente vir. Falei, tô querendo trabalhar. Você fala inglês? Consigo. Consegue pra uma entrevista? Não falo muito, mas pra entrevista eu consigo, me garanto. Vamos. A gente chegou aqui, era meia-noite, no dia Sim, 2 ou dia 5 dia- de março. 7 horas da manhã do dia seguinte eu tava entrando pra trabalhar no café. Sim, 7 horas da manhã do dia a gente não seguinte. conhecia nada. Não Né? conhecia nada, pegamos aquele ônibus de 2 andares, assim, uau, tudo muito maravilhoso. Olha essa árvore aqui, meu Uau, Deus, né? Jesus. Tudo te encanta, né? Enfim, comecei a trabalhar lá nesse café. E a minha chefe lá, o Lucas ia comigo, ele ficava o dia inteiro lá esperando. E a minha Esperando, chefe lá foi. conseguiu um emprego pra ele. Ela falou, minha irmã tem alguns hotéis que ela trabalha e tal. Ele pode ir, vou falar com ela. Aí ela me mandou mensagem e falou assim, fala pra ele ir no dia seguinte, assim, em tal lugar. 3 dias depois ele também começou a trabalhar aqui, Sim, como housekeeping. com housekeeping. Aí então foi assim que Nós não começou. tínhamos o PPS. eu Só não de tinha estar com a o mente PPS. aberta já. Foi. Assim, nós não queríamos ficar parados, né? Como a gente falou, você tem reserva, você se planeja, só que a gente falou assim, não, a gente não vai ficar parado, porque cada dia sem trabalhar é uma A reserva Irlanda que você é cara pra tem. quem não trabalha. Então, essa é a diferença quando tu tem um passaporte europeu, né? Você não precisa se preocupar com escola, mas Sim, você tem que se preocupar com moradia, que vocês tiveram ajuda de amigos, sim, né? sim. Que resolveu muito. Vocês estão morando lá até hoje? Não, não. Não. Daí se mudaram. Sim, dali nós nos mudamos. De forma resumida, eu entrei no café, ele entrou lá no hotel, nós estávamos na casa do nosso amigo e nós tínhamos um mês para ficar lá, Tá. que era o tempo deles voltarem e nós não queríamos incomodar eles, Sim. né? Sim. Ficar mais tempo, mesmo que eles falassem não, porque eu acho assim, quando a pessoa te convida, ela já sabe que, corre um certo risco de você não Sim, sair no prazo, um entendeu? risco, exatamente. Mas a gente falou assim, não, imagina, a gente não vai fazer isso, de jeito nenhum, né, fazer isso. E aí começou a chegar perto do dia, 15 dias pra eles voltarem, cara, não conseguimos nada ainda. Não, fiquem em paz, se vocês precisarem ficar mais uns dias, tudo bem. Eu falei, meu Deus. Enfim, 15 dias procurando e nós conseguimos. Conseguiram, Conseguimos né? Nós conseguimos um estúdio. Só pra vocês dois. Só Só pra pra nós nós dois. dois. Não nos dava conforto aquele estúdio, mas ele nos dava privacidade porque não precisávamos dividir a casa, né? Sim. Não foi fácil, pegamos filas quilométricas em algumas. Nós visitamos nunca umas vi 5 casas. 60 É. pessoas E a para quinta ver uma casa casa. foi aqui e deu certo. Então nós visitamos umas 5 casas antes Foi da casa. persistência, a gente sempre persistiu, né? Tem que ter a luta em tudo, né? É incrível, né? Por isso que daí você agarra aquilo. Sim. Agora eu tô bem aqui. Como imigrante, teve vezes de eu não chorar porque eu tava na frente dela, porque às vezes eu falo, meu Deus, mas... Que são outras pessoas na mesma situação que tu, né? Com certeza. E aí vai daquele que não é trapacear o outro, é ter aquela persistência, Com né? certeza. com Cara, certeza. eu falo assim, como você falou, a gente acredita em Deus, eu acho que é Deus que faz, porque a gente chegou nesse estúdio e a gente tava trabalhando, mas a gente não tinha um PPS ainda, a gente não tinha contrato de trabalho ainda, a gente não tinha um payslip,
ainda. E o euro era 6,50. E assim, eu falo, pera, eu tinha saído do café, então eu não tava trabalhando, só ele que tava lá. Então, de housekeeper. E deu certo, e aconteceu, entendeu? E tu conseguiu um emprego na área? Ainda não como engenheira. Tá. Saí do café, nos mudamos para esse estúdio. É uma dica para o pessoal que quer vir para cá, pesquisa bastante agência de emprego, pelo menos para nós foi muito bom. Então comecei a fazer cadastro, não sei se pode falar o nome. Sim. Então a gente viu, por exemplo, Broadline, Templo Recruitment, Kaizen Recruitment, e tem várias outras, porque você consegue entrar mais fácil em E tem emprego, né? Tem muito. Tá, o Tem índice de muito. desemprego na Irlanda está em 3%. Eu acredito. Que os 3% que não querem trabalhar, na verdade. É difícil, porque às vezes você vê o pessoal com um copinho na frente, lendo um livro, pedindo esmola no copinho. Eu acho isso irrisório, né? Mas cada um. Mas E aí nós começamos a procurar nessas agências. Ele estava ainda lá no coisa. E aí faz cadastro, ele já entra em contato. Esse que eu consegui, que foi nesse warehouse que o Lucas está lá até hoje, não teve nem entrevista. Só? Foi assim, cadastro, me chamou no WhatsApp, falou, tal lugar, você Tem acaba 2 braços, 2 localização. pernas, quer trabalhar. Então, a gente sabe que a pessoa que está determinada, emprego não vai ser o problema. Aqui na Irlanda. Moradia vai dar uma Vai dar um capengadinha, medo, mas vai. né? Se não tem um amigo, pega um Airbnb por um mês e foca no aluguel. Sim. Arranjar aluguel, emprego vai ter. Nível de inglês, Não, se não tiver, vai arranjar igual. Aqui tem emprego, porque aqui é diferente do Brasil, né, nós até conversamos isso. No Brasil, se você tiver inglês, você não precisa saber a técnica do trabalho. Porque o pessoal acha que é melhor te ensinar o trabalho do que te ensinar a falar inglês. Aqui não, aqui se você tem experiência, se você quer trabalhar, esse cara não fala inglês, fala nada, era o meu caso lá. Mas ele resolve o meu problema, mas ele vai trabalhar como um louco, Sim. porque ele vai ser aguerrido, compensa. E eles aceitam muito, a Irlanda aceita muito isso. Aceita isso, né? E é tão curioso, né? Porque essa vaga que eu mandei pro café, lógico, vocês que vão fazer currículo para café, você não precisa pôr sua experiência como engenheiro ou... Para não assustar. Já vai sair. Você coloca lá o mix, que você teve de experiência, né, no começo de carreira, um bico que você fez, alguma coisa. E eu coloquei no McDonald's. Então, quando você coloca que você trabalhou no McDonald's, cara, todo mundo quer você, caramba. Você aguentou o McDonald's, você aguenta. É o robozinho perfeito. Então, coloca isso no seu currículo, né? Coisas relacionadas àquilo que... Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês largaram uma vida do Brasil, aí largaram uma vida que estava se construindo em Portugal para vir para Irlanda. Valeu a pena? Demais. Vocês só estão um ano aqui. Sim, nós estamos um ano aqui, nós fizemos 5 viagens já, inclusive 5 viagens já, uma para o Brasil. Sim, temos o carro 2019, graças a Deus, né? Então, aquilo que você estava medindo de um padrão de vida é considerado, é isso que eu quero para minha vida, você atingiu aqui e tá um ano. Tô fora da área. Tu tá fora da área ainda. Você ainda vai conseguir, Sim. Certeza. Sim. Você também já tá... Sim, a gente, essa porta de entrada que eu falei dessas agências, então eu consegui um emprego no warehouse, fazendo movement, não sei se o pessoal vai entender, mas quando a carga entra, você distribui ela pelas prateleiras do warehouse. E eu fiquei ali uma semana e aí tinha uma oportunidade para ser administrator, né? Um assistente administrativo do Brasil. Eu apliquei para vaga e consegui a vaga com o meu inglês. Que hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, foi mesmo Deus, porque é uma muito experiência no Excel forte. Isso, aí você coloca, né, a tua experiência no Excel e tudo. Sim. E a gente que é engenheiro, ou mesmo qualquer outra profissão que você tenha, isso vai te acompanhar, né? Essas experiências vão te acompanhar e você vai conseguir agregar. E foi assim, consegui essa vaga como admin, então já saí do chão ali, que era pesado demais. Carregar, puxar aquele pallet truck ali no braço, pesado, mas estava lá. E quando eu entrei pra lá, eu coloquei ele lá, né? Sim. Através também da mesma agência, estavam precisando, ele entrou. Então, depois que eu fui pra admin, mais uns 10 dias, eu acho, ou menos, uma semana, ele entrou pra trabalhar lá como operativo, né? Meu marido não fala inglês, ele falou assim, não tem problema, aqui tem muito brasileiro na Irlanda.
tem muito brasileiro no setor, lá no inbound, eu vou trazer ele Tudo aqui certo. e ele vai trabalhar com Vai. você. Foi A isso mesmo. agência tentou enroscar um pouco, o fato dele não falar inglês, Mas é o chefe mas puxou dessa como forma. foi uma indicação do chefe, então eles não Mas conseguiram vocês barrar. têm confiança que vão conseguir se encaixar. Certamente. Assim hoje enxerga, não, isso é questão de tempo. Hoje uma coisa que eu vejo, José, até é legal falar pro pessoal, a porta de entrada para a Irlanda, para quem já tem um passaporte, ou vai vir no meu caso, no Stamp for, para se estabilizar a warehouse. Chega, tá com a mente aberta, procura uma dessas agências, porque você vai entrar no warehouse. Eu trabalho com pessoas lá, brasileiros que chegaram agora e já estão recebendo, porque recebem semanal. Então, assim, não vai precisar ficar trazendo dinheiro do Brasil, que nem a gente precisou no começo, não vai precisar fazer nada disso, porque é uma porta, é pagar um salário razoável, ali Um em pouco a torno mais do mínimo. de 12,80 a 13 euros por hora, dependendo se o cara quiser mesmo ir para cima e trabalhar numa house de câmera fria ou à noite, vai pegar uns 15 a 16 euros por hora, que é um salário razoável, e ele vai conseguir se estabilizar na Irlanda, vai conseguir Naquele e primeiro momento que foi o que ali aconteceu com a vai se dar gente. aliviado, né? E em um ano trabalhando assim, ele vai conseguir fazer as viagens dele, ele vai conseguir comer fora, ele vai se estabilizar. Eu acho que é uma porta de entrada muito boa. Aí depois de 4 meses como admin, eu fui promovida a senior admin, que seria o team leader do time dos admins, né? Uhum. Aí 2 meses depois eu fui promovida para a parte Sim. financeira, né? Mas que era mais relacionada com compras e financeiro também, relatórios semanais. Lógico, devido ao currículo, né? Tipo, a formação, você consegue desenvolver. Sim. E assim, por onde eu fui vendo o caminho, eu fui entrando, entendeu? Então, opa, esse aqui é mais um passo, esse aqui é mais um passo. E fui subindo. Então, fui subindo na empresa e o Lucas também, né, amor? Como é que foi o seu crescimento lá? Sim, também. Sempre determinação. E eu preciso fazer isso, preciso fazendo, Aí você buscando estava fazer com excelência. como general operativo. Como general operativo, aí chegou uma hora que os chefes do setor... Aqui na Irlanda, como tem a taxa de desemprego muito baixa, é comum as pessoas, agora eu consegui uma coisa melhor, e vai para outro lugar melhor, né? Ou vai receber mais, enfim. E aí os chefes saíram, que estavam no meu posto, e eu tinha aprendido com eles o serviço, ficou só eu no setor que sabia fazer. Fazer a coisa. E aí Foi tô promovido. me puxaram Ele para foi cima. promovido primeiro para Champion, Para que seria o Champion, que seria auxiliar do do supervisor. supervisor e e depois- consecutivamente para Team leader. team leader, exatamente. Foi rápido, né? Foi. Meses. Foi. Então tá trabalhando ali sério. Foi. Então só para nós fechar, é um casal que tá aqui 1 ano, vai ter muita história para contar ainda num vídeo no futuro. Sim. Eu tenho certeza, com cargo de engenheiro ou algum outro que vocês decidam no meio do caminho, porque a Irlanda te dá muita oportunidade. Agora em vida, no geral, valeu a pena? Valeu? Valeu. Largar tudo. Se vocês tivessem que dizer assim, olha, cuida isso, vantagens e desvantagens, para quem está pensando em vir, quais seriam, na opinião de vocês? A vantagem principal que para nós fez e tem feito a diferença é com relação à área financeira. Nossa área financeira nunca esteve assim, tão forte como agora, né? Ela não proporciona isso pra gente, né? O aprendizado da língua, né? Porque se amanhã depois nós precisarmos ou quisermos sair da Irlanda, nós temos o inglês. Então a parte financeira e a língua foi fundamental, assim, eu acho que o presente que a gente recebeu na Irlanda. Né? Como desvantagem, eu acredito que o clima aqui, né? E estar longe da família também pesou bastante, assim, né? Claro que Deus nos dá amigos, né? E nos conforta de outras formas, mas o fato de estar longe da família ainda acaba, né, sendo algo que a gente precisa vencer, né? Uhum. E o clima que é agradável durante 6 meses, outros 6 meses é dureza, na minha visão. Concordo com você. É isso mesmo. É isso aí, então é mais pontos fortes, a gente principalmente no meio aí da batalha busca uma tranquilidade financeira, né? E ainda estão viajando, né? Estamos viajando, e aí era que ela não falou, mas ela já fez a entrevista para trabalhar com Production Engineer, Não, Project Engineer, e terça-feira já apresentaram a fábrica e tudo mais para ela. Já fizeram a proposta? Não, vai ser a segunda fase, né? Com tá. o diretor, mas que
assim, não quero contar antes da hora, mas aparentemente é mesmo só mais uma introdução, uma formalidade com o diretor. Pra Pra assim. acontecer. Que legal. Por isso que ela buscou, ela falou, vou ficar esse meio, pegar um mês sabático para ir para a área. No primeiro dia que ela começou a aplicar, nos primeiros 2 dias, ela recebeu 4 ligações. E nessa segunda semana agora foi entrevista de segunda, tem até a próxima segunda de entrevista. Né? Então o mercado tá aquecido. Então, se vocês querem mais exemplos, eu não sei se tem como, né? Entrevistei 4, 5 pessoas diferentes, né? O casal aqui, todos mostrando o quanto o mercado é aquecido, está disposto a trabalhar e construir uma vida, uma coisa mais tranquila. Sim. Não é fácil, né, Gisele? É importante falar Não é. isso. Você sangra no começo. Precisa ter muita, eu acho que força de vontade, né? E a mente aberta, né? Pra se adaptar. Acho que sendo adaptável, tudo dá certo. Agradeço vocês por ter aceitado fazer esse vídeo e esperar que mais pessoas possam se beneficiar do canal aí, da experiência de vocês. Obrigada a Valeu. vocês. Feito, Poxa, que gurizada! legal, hein? Ficou longo, né, Jaziel? A gente fala